Oi, meu nome é Clara e hoje eu vou aqui iniciar a nossa apresentação sobre o plano de negócios da nossa empresa, o iQueijos, desenvolvida durante a disciplina de projetos de Química Tecnológica no semestre 1 e 2 de 2021. O meu grupo é composto por mim, pela Vitória, Stephanie, Gabriel Marani, Gustavo e Vitória. Bem, o nosso negócio. Aqui vai ser apresentado um plano de negócios para a empresa Y Queijos, que é uma empresa de laticínios que vai produzir queijos. Bem, aqui a gente vai trabalhar rapidamente com alguns pontos para ter noção e chegar ao nosso objetivo do trabalho, que é se essa empresa vai possuir viabilidade para a produção dos queijos. E se é uma empresa viável realmente de se investir e construir. Para isso, a gente trabalhou alguns pontos rapidamente para apresentar e ver como discutimos essa viabilidade. Então, a gente fala um pouco sobre a referência, qual é a história do nosso produto, porque a gente escolheu. A análise, então, quais são as nossas metas para essa empresa, o que nós queremos com ela. O processo industrial, como será fabricado esse produto. E o plano de negócios e o plano financeiro, principalmente, que vão dar mais ideia dessa viabilidade. No plano de negócios, a gente vai falar um pouco sobre qual é o mercado que vamos nos inserir, e o plano financeiro, que é as nossas metas financeiras para saber o custo, investimento dessa nova companhia. E aí, rapidamente, para a gente entender, o nosso negócio, o grande produto vai ser o ramo de laticínios, queijos, vamos produzir mussarela, queijo Minas e ricota, que serão abordados mais à frente. E aí a gente pensou que o queijo, ele é um produto consumido há milhares de anos, inicialmente pelo histórico apresentado na Grécia. E aí ele chegou no Brasil, em Salvador, em 1534, e a partir do tempo, com as diversas variedades que existem, né? Mussarela, queijo prato, ricota, provolone, são diversos queijos que eles atendem a todas as classes sociais, então é um produto acessível. E aí a gente vê aqui em Minas, por que não a gente trabalhar com um produto que é um legado cultural aqui em Minas Gerais? Certo. Agora nós vamos levantar alguns pontos importantes do processo produtivo dos nossos produtos de interesse, que seria, no caso, o queijo Minas padrão, o queijo ricota e o queijo mussarela. Tratando-se então do processo produtivo do queijo mussarela, iniciamos então com o leite in natura, que é submetido a um processo de pasteurização a fim de eliminar micro-organismos patógenos e garantindo assim a biossegurança do produto final. Após isso, o leite pasteurizado é submetido ao processo de padronização, onde ocorre uma correção do percentual de gordura do leite. Este então é adicionado alguns ingredientes de suma importância, que seriam o fermento, o cloreto de cálcio e o agente coagulante. Todos esses para melhorar e garantir que ocorra de forma efetiva um processo de coagulação. Após isso, ocorre a primeira remoção do soro. A massa formada é então submetida ao processo de fermentação, onde ocorrerá as transformações físicas e químicas que darão então ao aspecto do produto de interesse. Após o corte, então, essa massa é submetida ao processo de moldagem e formagem, que é onde também ocorre mais remoção do soro remanescente. Então, essa massa é prensada, é submetida a um processo de salga e secagem. E a cura, que vai demandar diferentes dias de acordo com a receita do produto. Após isso, o queijo então é embalado e armazenado então para a venda. Agora, tratando-se do processo produtivo do queijo Minas padrão, podemos observar que em aspectos de processo de operações unitárias, a lógica segue quase como a mesma do queijo mussarela. Observamos que a gente inicia com leite in natura, submetido ao processo de pasteurização, então ocorre todo o processo de adição aos ingredientes importantes para a etapa de coagulação, que depois, então, ela é drenada, ela é prensada, salgada, obtido o processo de cura e embalagem. Então, a ideia é basicamente a mesma, o que vai mudar, por exemplo, vai ser o fermento, o agente coagulante e as condições que cada processo vai ser submetido, como, por exemplo, a concentração de sal na salga, o tempo de cura, que são aspectos que vão mudar de cada produto. Por fim, tratando-se do processo produtivo da ricota, observamos que em suma inicial, diferentemente dos outros casos, seria o soro fresco. Na nossa indústria, a fim de propor uma redução na emissão de resíduos e melhorar a lucratividade, esse soro fresco vai ser obtido como seria o resíduo do que seria emitido na produção do queijo mussarela e do queijo Minas padrão anteriormente dito. Então, uma coisa que seria resíduo vai se tornar insumo para a produção de um novo produto. Então, uma vez obtido o soro fresco, ele é submetido ao processo de aquecimento. Esse soro aquecido vai ocorrer incrementos de leite e de ácido acético, onde ocorrerá o processo de coagulação. A coagulação vai formar então os flocos, que seria a própria ricota, que será então formada, prensada para a remoção do soro, então desenformada, submetida à embalagem, envase e armazenamento. Existem outros aspectos que também devem ser levantados no processo produtivo, como, por exemplo, preconiza as boas práticas de fabricação em relação à higiene e organização do ambiente de trabalho. Nela preconiza, por exemplo, a limpeza dos maquinários entre a produção de um lote e o outro, para que não ocorra contaminação cruzada, a higiene e uniformização dos funcionários que estão trabalhando naquele ambiente. E outro ponto importante seria a questão da emissão de resíduos. Tratando-se de uma indústria, há a produção de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Na indústria de queijo, o ponto mais importante seria a emissão de resíduos líquidos com uma alta carga orgânica, mas também pode ocorrer a emissão, por exemplo, de resíduos sólidos, tratando-se na parte mais administrativa, e em questão da parte gasosa, seria por causa do aquecimento dos equipamentos. Bem, esse aqui é o nosso modelo de negócios. Ele vai apresentar de forma geral como está a nossa empresa e o que a gente pretende com ela. Eu queria ressaltar alguns pontos, que é, por exemplo, qual que é o nosso valor e o que vai diferenciar nós das próximas e dos nossos concorrentes.
Por exemplo, nós queremos apresentar um consumo com consciência ambiental e a gente quer apresentar isso durante as nossas visitas nas fazendas e, como ponto forte, o queijo da cultura mineira. Queremos fazer uma parceria com boas fazendas, onde a gente vai ter um produto de qualidade, o queijo, que é dependente de uma boa qualidade do leite. E, por fim, a gente quer uma divulgação com influenciadores através das redes sociais, que vai marcar e trazer maior divulgação no algo que é tão popular no momento. Então, através do modelo de negócios, a gente pode ter uma visão geral e agora a gente vai começar a pesquisar se aquele realmente funciona. Então, para saber melhor sobre os nossos concorrentes e como a nossa empresa irá se encaixar no mercado, a gente fez uma pesquisa com um Forms e aí a gente descobriu que os dois grandes concorrentes é a Porto Alegre e a Tirolês. Então, são empresas grandes, já bem estabelecidas, e aí a gente viu que, por exemplo, a gente percebe que elas têm qualidade no sentido do, por exemplo, de sites comuns de reclamação, por exemplo, o Reclame Aqui. E a gente vê que, por exemplo, a nota do Porto Alegre ainda é um pouco maior do que da Tirolês. E eles apresentam um bom atendimento. Eles atendem pelo saque, site, e-mail e redes sociais. Então, nosso diferencial seria o foco nas redes sociais, como anteriormente dito. Já aos serviços aos clientes, como diferencial dessas duas empresas, a gente tem receitas e notícias. Porém, a nossa empresa ainda quer diferenciar com visitas nas fazendas. E assim a empresa vai ter maior conexão com a marca e também maior conhecimento sobre a fabricação dos produtos. Aqui a gente tem que os nossos principais fornecedores para insumos, a gente usaria um site online, por exemplo, a Riconata. Equipamentos, nós fizemos alguns orçamentos, como na Frankfurt, Minas e a Metalmac, porém a gente também poderia comprar eletrodomésticos normais, como micro-ondas, geladeiras, em lojas de eletrônicos convencionais. E as embalagens, a gente fez um orçamento pela GS VAC, que nos possibilitou ter uma ideia de quanto nós precisaríamos e qual que é a quantidade mínima que é necessária de compra. Só que a gente gostaria de fazer uma observação que é necessário a gente realizar mais orçamentos, porque assim a gente vai ter uma segunda opção de compra caso a primeira falhe ou atrase, e também, através dessa nova pesquisa, a gente pode reduzir o custo do produto. Então, agora a gente queria focar um pouquinho nos nossos produtos, que vão ser a mussarela, o Minas Padrão e a ricota. A mussarela vai ter 4 quilos, ela vai ser vendida de R$ 144,90, o Minas 18 e a ricota 7,50. São preços que estão um pouco abaixo dos nossos concorrentes e a gente queria fazer esse baixo custo inicial para dar entrada no mercado. E aí o nosso diferencial, como dito anteriormente, além do marketing, vai ser a qualidade do produto baseado no nosso leite de qualidade das fazendas. E aí a gente propôs um rótulo já para a nossa marca, que é da Uai Queijos, e ele vai estar de acordo com as normas da Anvisa. Então, a gente também vai ter uma tabela nutricional. O principal do nosso plano de marketing também é um foco no plano de marketing, que vai ajudar nessa comercialização do nosso produto. Então, a gente vai ter as estruturas de comercialização em degustação nos postos indiretos de venda, sorteios em datas comemorativas, como o Dia do Queijo, Dia do Pão de Queijo, Dia dos Pais, Dia das Mães, e o foco nas redes sociais. Essas estratégias promocionais, elas vão estar dentro das vendas indiretas nos mercados, as vendas diretas individuais no e-commerce, então no próprio site poderia comprar o queijo da Uai Queijos. A gente teria vendas coletivas, por exemplo, em sites que são abertos para a empresa se cadastrar e vender seu produto através dessa plataforma. Venda direta em eventos, por exemplo, feiras. E o nosso ponto de venda principal, quando alguém vai na fábrica, poder, exemplo, fazer uma visita e ela vai poder levar um queijo que ela viu na fabricação. E aqui, só para a gente ter ideia, porque a gente precisou planejar, ter uma ideia do layout da empresa para a gente planejar a construção e para a gente ter ideia do tamanho dos equipamentos, esse seria o nosso layout. A gente planejou ele, fez ele no AutoCAD de acordo com o fluxo de produção e a gente focou também em descrever durante o trabalho o que seria necessário, por exemplo, um piso antiderrapante na fábrica e janelas vedadas para facilitar a limpeza do local. Por fim,
Dentro do nosso plano de negócio, a gente pode focar também na capacidade de produção da nossa empresa. Por exemplo, a gente focou que vai ter um estoque de 1.000 SKU e a nossa produção vai ser de 21,4 toneladas por mês. Para isso, a gente realizou uma cronoanálise com a capacidade dos equipamentos e a gente viu que pode estabelecer um tempo de produção de cada queijo. Então, a mussarela gastaria 38 horas e 15 minutos, o Minas Padrão 240 horas e 45 minutos e a ricota 17 horas e 10 minutos. A partir da cronoanálise realizada, a gente conseguiu descrever quantos funcionários seriam necessários para fazer a operação dos equipamentos. Então, a gente realizaria em 2 turnos, durante 6 dias da semana. A gente teria 38 operadores de produção, 2 mestre-queijeiros, um para cada turno, e 2 químicos de alimentos, um para cada turno também, e o operador de limpeza para sempre manter a higiene do local. No total, nós teríamos 50 funcionários, excluindo nós 5, que seriam sócios investidores, e também o mecânico da máquina, que ele não seria algo pagamento mensal. Para a abertura da empresa Y Queijos, seria necessário um capital de aproximadamente de R$ 1.313.000, sendo que a maior parte desse capital seria para investimentos fixos da empresa, como a obtenção, construção da fábrica e a obtenção dos maquinários. Outro custo significativo seria o de estoque inicial, que em princípio os produtos produzidos pela fábrica teriam um processo de 3 dias, considerando assim a periodicidade do leite. Por isso, também foi estimado que o ciclo financeiro da empresa seria de 7 dias, para cobrir toda a produção, imprevistos produtivos e a obtenção de matéria-prima. Além disso, visando assim também imprevistos bancários, como na abertura dos bancos nos finais de semana. Para os investimentos pré-operacionais, é importante ressaltar que para o treinamento da equipe foram contabilizados o pagamento de 2 cursos individuais, sendo que esses cursos têm o propósito do treinamento dos mestres queijeiros, para que eles comandem todo o processo produtivo da empresa. Considerando que seriam necessários 2 mestres queijeiros, um para cada turno de produção, dessa forma o procedimento seria padronizado. Sendo assim, esse curso representa um investimento de R$ 1.080 por mestre queijeiro. Já na parte de custos da empresa, temos como maior despesa o custo de mercadorias vendidas, que por sua vez vem acompanhado de um alto valor das matérias-primas utilizadas pela empresa. Como segundo ponto relevante de custos, temos o alto valor de impostos a serem pagos pela indústria, sendo destacado assim o ICMS, um imposto estadual com uma alíquota de 18% do faturamento da empresa para produtos comercializados dentro do estado de Minas Gerais. Além disso, há um grande custo de operação no que se diz aos salários dos funcionários da empresa. Para os salários dos funcionários, foram somados também os custos de plano de saúde, vale alimentação e vale transporte. Foi considerado também toda a despesa de encargos sociais, que serão pagos pela própria empresa, que por sua vez apresentam um chamativo a mais para novos funcionários a serem contratados e cobrir certos imprevistos que podem acontecer dentro da empresa. Esse valor se encontra com aproximadamente R$ 140 mil mensais, sendo assim o custo fixo mais acentuado da empresa. Ainda sobre os custos fixos da empresa, é importante ressaltar que a estimativa da conta de água e conta de energia foram baseados em valores de fábricas e indústrias já existentes e disponibilizados na literatura divulgados pelo Instituto de Laticínios Cândido Tustes. Tais valores foram calculados e adaptados para a produção da Y Queijos. É importante ressaltar também que os cálculos realizados levam em consideração os valores atuais das cobranças de água e de luz dentro do estado de Minas Gerais. Quanto ao faturamento da empresa Y Queijos, o mesmo se encontra na faixa de R$ 646.290 mensais, somando assim todos os produtos comercializados pela empresa, como a mussarela, o queijo Minas Padrão e a ricota. Foi estimado também um crescimento de 0,05% ao mês e 2% ao ano, que é um valor real e ideal para indústrias no ramo de laticínios. Com a análise breve do DRE atual da empresa, temos um resultado de prejuízo, fechando assim com 36% de prejuízo. Este prejuízo
se deve principalmente pelo alto valor de impostos a serem pagos, o elevado número de funcionários e a baixa produção da empresa. Tais fatos formam uma reação em cadeia que contribui para este prejuízo. Além disso, por se tratar de um commodity, é considerado e esperado o baixo crescimento da empresa, o que resulta assim, em um alto payback, fazendo com que a empresa Y-Queijos não seja viável economicamente. Considerações finais. Por meio das pesquisas e dos contatos com os fornecedores, foi possível definir os valores, desenvolver a marca, a logo, além de definir um público-alvo de forma concreta. Houve uma grande dificuldade, principalmente com a comunicação entre fornecedores de matéria-prima e equipamentos, e nós tivemos resposta deles só após um longo período. Um plano de marketing que nós desenvolvemos auxiliou na construção da estratégia de comercialização e a elaboração das promoções, e com o plano de negócios foi possível definir o tamanho da produção, os equipamentos, e realizamos também a cronoanálise que ajudou a definir o número de funcionários da empresa. Uma das partes mais complicadas do trabalho foi o desenvolvimento do plano financeiro, para definir o capital de giro, estabelecer o prolabore e determinar a amortização e valores de impostos. Foi um grande desafio, principalmente, determinar os valores de impostos, pois a maior parte dos dados que conseguimos foi através de sites que não deixavam de forma clara como foi realizado o cálculo. Com todos os estudos envolvidos, foi possível avaliar a viabilidade da empresa, tanto de forma técnica quanto de forma econômica. A empresa, ao final, não apresentou uma viabilidade boa, com um resultado operacional negativo de menos 36%, totalizando um prejuízo de aproximadamente R$ 232.719. Para melhorarmos a viabilidade da empresa, algumas propostas de melhoria foram elaboradas, dentre elas a mudança de fornecedores de matéria-prima, principalmente do leite, que está num preço exorbitante. Procurar novos fornecedores próximos à empresa é uma alternativa viável, que pode diminuir os custos. Diminuir o número de funcionários de 38 para 24 é uma opção também, juntamente com uma nova produção, aumentar o número da produção, de 1.000 SKU para 1.500 SKU, e a troca do local de comercialização do produto. Assim, não teríamos o imposto do ISMS. O acordo com a Prefeitura de Barbacena, com fornecimento do terreno ou algum desconto para ceder esse terreno, ajudaria também a diminuir o impacto negativo. Após a aplicação de algumas das propostas de melhorias, os novos dados foram inseridos no Penny Box e obtivemos um novo DRE, que está apresentado no slide. É possível observar a diminuição no prejuízo de aproximadamente 12,5%. Entretanto, o investimento na empresa ainda não é viável, com um prejuízo de aproximadamente R$ 227 mil. Juntamente com o DRE, obtivemos a evolução dos resultados operacionais. É possível observar que, a partir do primeiro ano, os prejuízos tendem a diminuir. Entretanto, não é possível estipular em quanto tempo o payback seria obtido. Assim, se torna inviável o investimento na empresa, mesmo após a aplicação das propostas de melhoria. Obrigado pela atenção.